Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que o Senhor me deu, fruto também, aliás, eu ouvindo a história do Bispo Gustavo e também do testemunho daquilo que o Senhor já tem movido aqui nesse lugar, eu posso dizer também que eu só estou aqui hoje porque o Senhor, além de usar de misericórdia com a minha vida, o Senhor tem colocado pessoas que intercedem e que oram por mim. Eu sei que eu só estou aqui hoje como fruto de oração. Nós estamos onde estamos porque Deus levantou pessoas para orar por nós. Então, eu não tenho como ignorar que a nossa vida, a nossa juventude, a nossa caminhada com o Senhor, ela só existe porque o Senhor colocou pessoas ao nosso lado. Então eu tenho que sim agradecer ao Senhor e lembrar você disso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Há uma igreja intercedendo por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E minha esposa sabe, né, como é que foi essa semana. O clamor e o que a gente estava esperando realmente em Deus. O mover que já está acontecendo no mundo espiritual para que esse momento, para que esse dia, para que esse domingo pudesse acontecer. E a palavra que o Senhor me deu é sobre essa pessoa que talvez você não conheça. Claro que não, eu tenho certeza que José talvez seja o personagem, ou um dos personagens do Antigo Testamento que você tenha a maior facilidade de compreender ou ter empatia ou gostar, porque a história de José já virou filme, a história de José já virou livro, a história de José já virou tema de palestra, a história de José já virou novela, a história de José está na boca das pessoas. Mas por que então essa palavra hoje? E eu entendo que o Senhor mostrou a mim que José, ele é um exemplo, além de ser no Antigo Testamento um dos tipos de Cristo mais evidenciado como evidência do Messias, é também o modelo para a juventude, é também o modelo da vida cristã, é o modelo dos jovens hoje. Eu quero falar sobre isso com você. José, a flecha que acerta o alvo. Abra sua Bíblia então em Salmos, capítulo de número 127, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Amém? Essa palavra então abençoe a nossa vida. Vamos clamar ao Pai. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós não estamos diante, Senhor Deus, de um retrato falado. Nós não estamos diante, Senhor, de um best-seller. Nós não estamos diante de uma manchete sensacionalista de jornal. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para propagar mentiras. Pelo contrário, nós clamamos aqui nesse lugar que nós queremos ser feitores da história nessa nação, que nós queremos ser proclamadores da Tua verdade. Então nós entendemos que o Senhor tem levantado pais e filhos aqui como arco e como flechas, Senhor Deus, como aqueles que acertam ao alvo, aqueles que atingem o propósito para o qual foram estabelecidos. A Tua palavra não voltará, não retornará para o Senhor vazia, antes cumprirá cabalmente o propósito para o qual ela foi estabelecida, Senhor. Por isso nós entendemos que não está sobre os nossos ombros, não é sobre o hoje, não é sobre o homem, não é sobre o agora, mas é sobre os ombros da justiça. O governo está sobre os seus ombros, Senhor Deus. É por causa da Tua glória e por amor do Teu nome, na Tua benignidade, Senhor Deus. Faz, Pai. Faz algo grande, faz algo extraordinário. Opera sinais, prodígios e maravilhas nessa manhã. Arrebata corações aqui nesse lugar, Pai. É o nosso pedido, é o nosso clamor, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Muda, Pai, história de vidas, Senhor. É o clamor do nosso coração e a Tua igreja. Ora, engrandece o Teu nome. Crê assim, Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diácono Edson, muito obrigado. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Essa palavra, ela queima no meu coração, porque quando a gente lê o que o salmista está dizendo, a gente não está vivendo aqui ou lendo uma história romântica.
Ele não está falando que filhos são um buquê de flores, uma coroa. Filhos não são coraçõezinhos cintilantes que brilham no céu. Filhos não são os ursinhos carinhosos. Filhos são flechas. E os pais são guerreiros. Filhos são flechas. E os pais são guerreiros. Essa é a natureza da família da fé. Não é uma família que brinca. Não é uma família dispersa. Não é uma família que não sabe o que está acontecendo. Deus, quando instituiu família, instituiu pais como guerreiros e filhos como flechas. Se você está com seu filho do lado, olhe para ele e veja a poderosa arma que Deus colocou em sua mão. Filhos são flechas. Filhos são flechas. Você pode repetir isso comigo? Filhos são flechas. E flechas só vão para onde o guerreiro atira. Flecha não levanta sozinho e acerta o alvo. Seus filhos só podem ir aonde você os enviar. Flechas enviam. Flechas são enviadas pelo guerreiro. Flechas são enviadas pelo arqueiro para que eles possam atingir o alvo. Há um propósito estabelecido na mente, na visão daquele que está portando a flecha. Veja que o salmista compara o pai a um guerreiro, não a um atleta olímpico. Não sei se você já assistiu à modalidade de arco e flecha, onde você tem um tempo para poder mirar, pensar, respirar e poder acertar o alvo. O guerreiro não tem tempo para mirar. O guerreiro, no meio da batalha, ele simplesmente atira. Mas ele atira a esmo? Óbvio que não, porque ele treinou. Ele sabe aonde ele quer acertar. Ele tem um treinamento prévio. Entenda, a flecha vai ser atirada de uma forma ou outra. A questão é se ela vai acertar o alvo ou se ela não vai acertar o alvo. A questão é se ela vai encontrar o centro daquilo que você estabeleceu como objetivo ou se ela vai cair no feno, se ela vai acertar a pedra, se ela vai ser perdida com o tempo. A flecha foi feita para ser atirada. E atirada pelo guerreiro, que na hora da luta, que na hora da guerra, que na hora da batalha, não tem tempo para ficar mirando. Ele tem que atirar. E dessa flecha, desse tiro, depende a sua existência, depende a sua vida, depende a sua história. Porque se a flecha não acertar o alvo, ele fica agora desguarnecido. Agora é a vez do inimigo acertar, é a vez do inimigo atirar. Então que atiremos primeiro e acertemos o alvo. Então não tem tempo para isso. Os alvos estão em movimento. Muda-se constantemente. E a gente precisa entender aonde está o alvo para que essas flechas atinjam aonde precisa ser atingido. E a pergunta que fica é: a responsabilidade de acertar o alvo é da flecha ou é do guerreiro? Eu acho que a gente não precisa explicar muita coisa, né? Se os filhos são flechas e os pais são guerreiros, de quem é a responsabilidade da flecha acertar o alvo? Dos guerreiros, que são os? De quem é a responsabilidade de nossos filhos estarem aonde devem estar? Pode falar sem medo. Às vezes a gente vê muita reclamação acerca dos filhos, acerca dos adolescentes, acerca dos jovens. Há um peso espiritual muito grande. Mas Deus está dizendo que a responsabilidade dessa flecha acertar o alvo é daquele que está a atirando. E muitas vezes sem perceber que são guerreiros e que têm um alvo a acertar, ou estão ignorando a flecha, ou estão atirando ela a esmo para qualquer lugar. E aí, se eu não tenho um objetivo na vida, qualquer lugar serve. Mas esse qualquer lugar serve não se aplica a nós crentes. Porque essa flecha foi estabelecida com um alvo preparado e estabelecido por Deus. Então nós temos a obrigação de acertar o alvo. Amém? Se a flecha foi preparada para acertar o alvo, ela precisa da disponibilidade, ela precisa do impulso do guerreiro, ela precisa que o guerreiro então treine, se capacite e deseje utilizar ela da melhor forma possível. Olha o que diz o profeta Zacarias no capítulo 9, a partir do versículo de número 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, quanto a você, igreja,
Por conta do sacrifício de Jesus, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Quem estava numa cova sem água? Quem esteve num poço sem água? Quem esteve numa cisterna sem água? José. Versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Aqueles que estão reclamando, dizendo não há futuro, como é que vai ser da vida dos filhos, como é que vai ser daqui para frente? Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Eu achei que você ficou meio tímido para receber essa palavra. Hoje vos anuncio que em tudo vos restituirei em dobro. Essa é a palavra do Senhor para a igreja. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Meu Deus. Quando Zacarias fala aqui a respeito de Deus curvando Judá como um arco e enchendo ele como flechas de Efraim, o que ele está dizendo? Eu estou preparando você, Judá. Eu estou preparando você, louvor, porque Judá é louvor. E vou encher eles de Efraim. O que é Efraim? Efraim é prosperidade. Judá é louvor, é adoração, e Efraim é prosperidade. Deus irá encher de louvor os teus lábios, porque os teus filhos trarão para você grandes vitórias, grandes conquistas. Deus está curvando a tua adoração para encher os teus filhos dela, lançarem para mais longe e tornarem vocês prósperos. Deus está dizendo, eu usarei os teus filhos contra o pensamento dominante desse século. Usarei os teus filhos contra os filhos da Grécia. Ó Sião, eu suscitarei a teus filhos contra os filhos da Grécia. A Grécia é o pensamento cultural dominante. A escola de Atenas. As coisas que todo mundo faz. O pensamento progressista, as coisas maravilhosas, entre aspas, daquilo que diz o mundo aí fora. Deus está dizendo, eu vou levantar os teus filhos para envergonhar os filhos dele e mostrar que há uma diferença. Vou restituir vocês em tudo em dobro. Mas vou fazer isso como? Torcendo você. Entesando o arco. Eu tô entortando ele. Eu estou transformando isso num arco. O teu louvor serve para projetar os teus filhos. A tua adoração, a tua oração, o teu clamor, a tua vida diante do Senhor está entortando você para que tenha mais tensão, para que tenha mais vigor, para que tenha mais poder, para que seus filhos vá cada vez mais longe. Deus está enchendo você de louvor para que você tenha como lançar para mais longe os teus filhos. Filhos da prosperidade, que irão contra o pensamento cultural dominante, contra o Deus desse século, que tem buscado cegar os incrédulos, e Deus vai usar os filhos teus, para ir contra esse pensamento, para ir contra aquilo que está todo mundo dizendo. E Deus está dizendo que eu vou pôr em você, ó Sião, como a espada de um valente, como a espada de um guerreiro. Essa é a palavra do Senhor para nós. E o salmista continua dizendo para cada um de nós o seguinte, Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos. Temos que ouvir e temos que aprender. O que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais,
geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós precisamos ouvir e aprender. Até chegar aquilo onde a gente quer, começa naquilo que a gente ouve e aprende. Precisamos ouvir, precisamos aprender, para que então a gente possa contar. Se puder voltar, Tamires, por favor, no versículo 3. A gente começa ouvindo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para essa nova geração é ouvir. Pais que não ouvem a voz profética, pais que não ouvem a instrução do Senhor, pais que não absorvem a palavra, pais que não retêm a promessa, pais que não guardam consigo a aliança, não têm o que passar para os seus filhos. Para que nossos filhos sejam essa flecha que acerta o alvo, nós precisamos ser aqueles que estão dispostos a ouvir. E existem muitos pais surdos. E quando a surdez ataca, a fala também fica comprometida. Porque como a gente vai falar daquilo que a gente não ouviu, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe? Por isso a responsabilidade do guerreiro ao atirar a flecha não é simplesmente colocar ela no arco e atirar, porque é difícil. Eu não sei quantos, quando criança, brincaram de fazer arco e flecha. Você faz arco e flecha igual criança, o negócio não sai um metro para frente. Então, entortar o arco, a tensão necessária, a flecha correta, o alvo que deseja ser acertado, o treinamento que precisa fazer, o nosso treinamento começa no ouvir. Filhos rebeldes vão gerar filhos rebeldes. Filhos rebeldes se tornarão pais rebeldes e vão gerar rebelião nos seus filhos também, porque não ouvem. Quem não ouve o pai não será ouvido pelo filho. Você já teve a idade do seu filho e você sabe como era você na idade dele. Precisamos ouvir e precisamos aprender. O quê? Contaram os nossos pais. Isso passa de geração em geração, muito mais do que o que você ouve na igreja, aquilo que você pratica dentro de casa. Porque uma coisa é aquilo que eles ouvem do pastor, uma coisa é aquilo que eles ouvem do líder da juventude, uma coisa é aquilo que se passa aqui no telão, outra coisa é o que se passa na tela da TV da sua casa. Outra coisa é aquilo que sai da sua boca no seu lar. Outra coisa é aquilo que está acontecendo dentro do ambiente familiar. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais. O que os pais têm contado para os seus filhos? Por que essa geração é uma geração grega? É uma geração de pensamento progressista, é uma geração com pensamentos totalmente contrários à palavra. Por que essa geração não acredita em arrebatamento? Por que essa geração ela é otimista e, ao mesmo tempo, é pessimista? Porque é só isso aqui que tem para viver. Fechou o olhinho, acabou, morreu e não tem mais nada. Não acredita mais em vida após a vida. Acha que acabou e é só isso que tem. Não tem que prestar conta, não existe um Deus que é pai, mas que também é juiz. Se eu não tenho que prestar contas a ninguém, eu faço o que eu quero. E se eu faço o que eu quero porque eu não sou obrigado a dar satisfação para ninguém, eu estou me prejudicando. Mas para eu chegar a esse entendimento, eu preciso ouvir de alguém. E quem é a primeira pessoa que vai contar isso para mim? É o meu pastor? Não, é o meu pai. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Uma flecha não serve para nada se não tiver um arco. Porque por mais força que você faça numa flecha, ela não consegue cravar no alvo, porque não tem atenção. Então ela vai bater no alvo e vai fazer o quê? Cair. Ela pode até acertar o alvo, você pode até pegar uma flecha e tacar e acertar onde você queria acertar, mas não vai cravar o alvo. Olha a importância da palavra profética sendo liberada também pela boca do sacerdote dentro de casa, do pai e da mãe. Amém? Ele continua dizendo, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Isso me abriu o horizonte também para algumas coisas, porque às vezes a gente fica muito preocupado, em primeiro lugar, não, nós precisamos passar a lei para eles, precisamos passar a palavra, precisamos passar o mandamento. Mas antes de passar a lei, a palavra, o mandamento, Deus está dizendo, passe os louvores,
o poder e as maravilhas. Porque como é que eles vão entender a palavra? Eles primeiro precisam ver os louvores do Senhor, o poder de Deus e as maravilhas que Ele faz. Exemplo bobo aqui, eu não quero nem que você perca atenção com o exemplo que eu vou dar, mas é só para você se ligar em algumas coisas. Futebol. Por que teu filho torce para o time que torce? Porque, em primeiro lugar, ele viu vitórias. Você contando das maravilhas. Você contando como era bom o jogador tal, quantos gols ele fez. Que bacana ir para o Maracanã, torcer pelo seu time, e assim, assado. E teu filho não entende nada de futebol ainda. Ele não sabe nem chutar uma bola, ele não sabe os fundamentos do esporte chamado futebol. Como é que se faz para ganhar, o que é 3 pontos, que campeonato está disputando, o que significa aquilo. Mas ele vê você contando os louvores e a glória do seu time, e ele fala assim, se meu pai torce para esse time, eu vou torcer também. Primeiro se passa louvor, primeiro se passa poder, primeiro se passa maravilhas. O apóstolo Paulo disse, as palavras que eu tenho transmitido para a igreja não consistem em palavras de persuasão, mas em manifestações de poder. O que a gente passa para os nossos filhos não é um ditado, não é uma tabuada que ele precisa decorar. O que nós passamos para os filhos são testemunhos das maravilhas que Deus fez na nossa vida. É a gente poder dizer em casa, como ser de Jesus é bom demais. Seus filhos precisam sentir o seu prazer em estar na casa do Senhor, para que eles também sintam prazer de estar na casa do Senhor. Ele tem que ver os seus olhos brilhando, para que os olhos dele também passem a brilhar. Primeiro se passa louvor, poder e maravilhas. É isso que faz com que a gente se apegue à palavra. Eu não sei quantos sabem assim que eu gosto de alguns filmes assim, e dentre eles eu gosto muito de Star Wars. Algumas outras coisas também, mas deixa eu dar esse exemplo. Por quê? Porque eu vi esse filme a primeira vez com o meu pai. E depois eu descobri que ele nem gosta disso. É só porque estava passando na televisão, ele ligou, eu assisti com ele, e a primeira lembrança que eu tenho, que é de estar assistindo alguma coisa, e maneiríssimo, aqueles sabres lá, aqueles lasers doidos, aquele barulho maravilhoso, eu não fazia ideia do que era Jedi, do que era Sith, do que era força, do que era nada. Mas eu vi meu pai vendo, achei maneiro aquela lembrança. Depois eu fui descobrir aquilo tudo, entendeu? Aquela situação toda, o que tem ali por trás, e a história por trás. Mas primeiro, louvores, poder e maravilhas. Às vezes a gente quer exigir dos filhos que eles sejam alguma coisa, mas a gente não transmitiu para eles a beleza do que é. Poder dizer ser de Jesus é muito bom, poder ter orgulho, sabe? Poder falar daquilo que Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Eu não me envergonho porque é poder. Eu não me envergonho porque é fácil, eu não me envergonho porque é legal, eu não me envergonho porque eu consegui entender, eu não me envergonho porque é maneiro, eu não me envergonho porque todo mundo acredita no que meus pais acreditam, eu não me envergonho porque está passando na televisão, eu não me envergonho porque fulano de tal também é crente, não, eu não me envergonho porque é poder. Porque é impossível olhar para o Evangelho e permanecer o mesmo. É impossível ouvir a palavra profética, a voz da verdade, não ter a vida transformada. É impossível que seus filhos vejam o poder, o louvor e as maravilhas do Senhor e não sejam transformados por essa palavra. Está diminuindo já o amém. Está diminuindo, eu entendo. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos. Aí sim a gente transmite a lei e o testemunho através do poder, do louvor e das maravilhas. Então, primeiro eu conto os louvores, o poder, as maravilhas, só depois eu conto a palavra, a lei e o testemunho. Para que eu faça o quê? Para que os meus filhos façam o quê? Para que eles ponham a sua esperança, a sua confiança no Senhor. É o que diz o versículo seguinte. Eles se levantam e vão falar para os seus filhos. 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Eles não se esquecem da palavra, eles não se esquecem dos mandamentos, porque eles não se esquecem daquilo que os olhos deles viram. Lembra de João escrevendo a sua primeira carta? Ele fala aquilo que os meus olhos viram.
aquilo que os meus ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Estava falando de Jesus. Enquanto os gnósticos do primeiro século, que já estavam com esse pensamento grego totalmente aflorado na sua teologia, estavam dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus não era 100% Deus, que Jesus era só alguém elevado, João estava dizendo, ele é o verbo da vida, o princípio de todas as coisas, ele estava com Deus e ele é Deus. Ele começa o seu evangelho declarando essa verdade. E depois, na sua primeira carta à igreja, ele reforça essa verdade. Eu estava com o verbo, eu vi os milagres que ele fez, eu ouvi as suas palavras, eu me assentei com ele, eu comi com ele, eu operei milagres com ele, eu vi o que ele fez, eu apalpei, eu participei de tudo isso. O que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, as minhas mãos apalparam. Ele teve isso muito claro, não tinha como se esquecer. Então eu pus em Deus a minha confiança e não me esqueci dos feitos do Senhor. Por que muitos filhos não põem em Deus a sua confiança e se esquecem dos feitos de Deus? Não é porque não decoraram a Bíblia, é porque nunca viram um testemunho como o de Jacó, de louvor, de poder e de maravilhas. Quais são as histórias que nós temos contado em casa? Dos grandes feitos do Senhor. A gente fala, olha, tá vendo essa casa aqui? Foi Deus que deu. Tá vendo porque eu estou de pé aqui? Não era para eu ter nada disso. Sabe por que você está estudando em tal escola? Sabe por que o nosso casamento é abençoado? Sabe por que a gente consegue comer essa comida? Sabe por que a gente consegue tirar essas férias? Sabe por que a gente consegue fazer tudo isso? Porque Deus é por nós. Lembra da sua avó? Ela teve um infarto e ia morrer, mas Deus colocou a sua mão poderosa e restaurou a vida dela, e ela está aí com você hoje. São os feitos e atos poderosos do Senhor. E a criança vê aquilo, e o jovem vê aquilo, e o adolescente vê aquilo e fala, esse é o Deus dos meus pais, também é o meu Deus. Vou começar a ler a palavra, vou começar a buscar isso, porque eu quero também na minha vida, isso que eu estou vendo na vida deles. A gente começou a compreender agora? É isso que Deus tem para nós colocarmos a nossa confiança em Deus e não nos esquecermos, mas lhe observassem os mandamentos. Eu não quero desfazer a obediência e nem quero justificar a desobediência, mas no projeto de Deus, a obediência é consequência natural de um coração voltado para o Senhor, daqueles que veem aquilo que Deus está fazendo, mas lhe observassem os mandamentos. Só vamos obedecer, ou os filhos só vão obedecer, se houver para eles um caminho para a obediência. O problema é que na maioria das vezes, na maioria dos lares, o que há é uma obstrução à obediência. E pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas admoestai-vos no Senhor. Muitas vezes há muito mais ira do que a admoestação, tornando o caminho da obediência muito difícil. O caminho da obediência deveria ser fácil. O caminho da obediência deveria ser natural. Mas acontece que há uma dificuldade em se obedecer, porque o caminho não foi pavimentado. São caminhos dificultosos. Às vezes se pede, se exige demais do filho, algo que ele não tem capacidade de corresponder, porque o caminho não foi preparado para ele. Não há louvor, não há poder, não há maravilhas, não há palavra. Talvez o pai ainda nem tenha ouvido isso, não tenha aprendido, não consegue transmitir. Por que a geração de hoje chegou ao ponto que chegou? De ter medo das notícias falsas que se espalham por aí? Por que se aumentou o nível de doenças da alma? Porque as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Porque no caminho até a obediência foram se colocando cada vez mais obstáculos, de modo que aquele que chega a ser obediente é quase um ser de outro planeta, quando deveria ser a coisa mais natural. Não adianta cobrar obediência se lá na frente o caminho da obediência ao Senhor, de ouvir a sua voz, foi interrompido ou tiver obstruído. Amém? Amém? Mas eu quero falar sobre, nesse versículo, nesse texto, o salmista fala a respeito do testemunho de Jacó. E eu fui procurar a respeito do testemunho de Jacó. O que Deus fez na vida de Jacó?
que transformou a história da sua casa, que transformou a história da sua família, que fez com que Israel inteiro conhecesse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que vai acontecer com você, na sua casa e na sua família, para que as pessoas conheçam o Deus a quem você serve? Qual é o testemunho que nós temos dado? Para que o teu Deus também seja o Deus dos teus filhos. E para que o Deus dos teus filhos seja também o Deus dos teus netos. Qual é o testemunho que precisa haver? Porque o que o salmista está dizendo é que houve um testemunho em Jacó para que todo Israel pudesse ser beneficiado dessa história. Então nós vamos à leitura de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos... Espera aí. Como assim? Essa é a história de Jacó e começa a falar de José. Essa é a história de Jacó, mas começou a falar de José. Essa é a história de Jacó, o testemunho de Deus na vida dele. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Eu fiquei pensando nisso aqui. Por que o testemunho é de Jacó, mas a história é de José? E aí a gente vai ter que voltar um pouquinho daquilo que Deus fez com seu avô, Abraão. Foi chamado no meio de uma nação incrédula. Aliás, ninguém conhecia o Senhor. E Deus, então, chama Abraão da casa da idolatria, da casa da incredulidade. Chama ele e diz, você vai sair da sua terra, da sua parentela, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus agora começa a ser chamado Deus de Abraão. Você conhece toda a história de Abraão, não dá para a gente tratar aqui, mas só você conhecer e entender que algo teve início, se startou ali na vida de Abraão. E isso passou naturalmente para o seu filho Isaac. A história dos patriarcas, a que menos se conta é a de Isaac, porque Isaac era em tudo obediente. E também faz muito sentido, porque Isaac passou poucas e boas com seu pai. Sim ou não? Imagina que no momento em que Deus pede a Abraão ao seu filho, o seu único filho, quem era? Isaac. Isaac, então, parte com Abraão nessa jornada de sacrifício, de oferta ao Senhor. E quem era o sacrifício, quem era a oferta? O próprio Isaac. E uma vez esse garoto, que eu não sei quantos anos tinha nesse momento, amarrado sobre o altar, prestes a receber uma machadada, vê o anjo do Senhor, dizendo, para! E vendo o livramento que Deus dá no Moriá, como esse filho não poderia ser alguém totalmente obediente, se naquele momento, sem ter visto nada, ele já estava se entregando em sacrifício. Então é natural que a história de Isaac siga. Apesar dele persistir nos mesmos erros do pai, quando mente a respeito da sua esposa, quando vai descer ao Egito para tentar prosperar essa situação toda. Aliás, a família de Abraão e os patriarcas tinham alguma coisa com o Egito, né? Abraão quis descer, Isaac quis descer, Jacó quis descer, a ponto que até um desceu e ficou, que é José. Mas, então, você tem aí a história do avô Abraão. Você tem a história do pai Isaac. E você pensa assim, para Jacó vai ser tranquilo. Para Jacó vai ser moleza. Com um avô como esse, com um pai como esse, a história de Jacó vai ser molezinha, vai ser fácil demais. É aí que a gente se engana. Quando a gente deixa as coisas correr no automático, quando a gente acha que, só porque o pai é, o filho também vai ser, é que a gente vê que as coisas elas não são tão bem da forma como nós imaginávamos. Não é porque a gente é de uma forma que a gente não tem que insistir com os filhos, que a gente não tem que ministrar sobre os filhos, que a gente não tem que profetizar sobre os filhos e que a gente não tem que ensinar sobre os filhos. E a história de Jacó é uma história complicada. E você sabe qual é o testemunho? Deus mudou a história de Jacó. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, mudando o seu nome de Jacó para Israel. O sacerdócio agora muda. Porque Deus começa a escrever uma história na vida de Jacó.
O testemunho é que aquele cara que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para não ser ninguém, apesar de todo mundo esperar muita coisa dele, por ser filho de quem era, por ser neto de quem era, estava vivendo uma vida completamente fora, completamente perdida. E Deus então começa a intervir na vida dele. Você conhece a história da transformação dele. E esse testemunho vai passar para a vida dos seus filhos. E aqui não cabe a gente dizer se Jacó foi um bom pai ou se Jacó não foi um bom pai. Dentro da leitura e daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu compreendo que Jacó era um bom pai. Que Jacó era um pai excelente. E vou te explicar por quê nesses próximos minutos. Você entender um pouco sobre o que acontecia dentro de casa e como isso gerava, como isso repercutia na vida dos seus filhos. Então, essa é a história de Jacó, falando sobre José. Porque aqui tem o óbvio, né? José não existiria sem Jacó. Mas o que a gente precisa entender é que Jacó também não existiria sem José. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente diz assim, ó, filho, você tem que me agradecer muito, porque se não fosse eu, você nem estaria vivo. Mas a gente também precisa agradecer ao Senhor pela bênção que Ele nos deu, porque sem os filhos nós também não estaríamos aqui, porque não teríamos propósito. Não teríamos história. A história de Jacó é a história de José. A história da sua vida é a história dos seus filhos. Porque o que adianta você ganhar tudo, você vencer todas as suas batalhas e não ter sucessão? E não ter alguém para dar prosseguimento ao nome, a carregar aquilo que Deus tem gerado ao longo de tantas gerações e chegou até você. Amém? Então, essa é a história de Jacó, falando sobre José. E aí eu separei aqui alguns pontos daquilo que estava acontecendo dentro da casa de Jacó, aquilo que aconteceu com José, que repercutiu naquilo que aconteceu com José fora da casa. Por isso que José é o retrato dos filhos. Por isso que José é essa flecha que acerta o alvo. José é ramo frutífero, ramo que floresce. Antes dessa palavra virar a flecha que acerta o alvo, porque o Senhor já estava falando sobre flechas, sobre arcos. A confirmação aqui na terça-feira, estava orando lá atrás no último banco. Eu cheguei depois do trabalho, você sabe como é que é, né? Japeri, é uma bênção. A gente chega, aí eu cheguei aqui e estava orando. Apóstolo Ruem falando aqui as coisas e ministrando a palavra e falando poderosamente. Você estava aqui terça-feira e nós orando e nós estávamos orando lá atrás e de repente o bispo começa a orar aqui no altar algo que eu estava orando no meu coração lá atrás. Eu falei, não tem como, essa é a palavra do Senhor a respeito de arcos e a respeito de flechas. Então, de repente, o ramo frutífero se torna a flecha que acerta o alvo. E mais confirmações na quarta e na quinta-feira, e não tinha como, isso já estava queimando no meu coração a ponto de explodir. E essa palavra que o Senhor está gerando nesse momento agora, nessa manhã profética, amém? O que acontece na nossa casa, dentro dos nossos domínios, dentro daquilo onde o Senhor nos colocou como sacerdote, como governo, reflete naquilo que vai acontecer na vida dos nossos filhos, fora da nossa jurisprudência, fora da nossa direção. Por isso é muito importante nós entendermos que o tempo que nós passamos com Ele é um tempo de treinamento, é um tempo onde a gente pode afiar esse arco, onde a gente pode colocar a atenção correta, é o tempo onde a gente pode ver essa flecha, para onde ela vai rumar, olhar e falar, não, isso aqui vai atingir aquele objetivo, vai acertar aquele alvo. E a primeira coisa que eu percebo que aconteceu dentro da casa de José e que depois foi acontecer dentro da casa de Jacó e depois foi acontecer fora com seu filho José, é que ele recebeu uma túnica talar. Diz lá o capítulo de número 37, versículo de número 3. Ora, Israel, e aí você vai perceber todas as vezes o texto mudando entre Jacó e Israel. Quando fala Jacó, está falando a respeito do nome do pai, está falando a respeito da sua posição como pai. Mas quando fala Israel, está falando da sua posição espiritual, está falando do seu sacerdócio. Você pode ser pai, mas você também é sacerdote. Você não pode ser conhecido só como Jacó, teus filhos também têm que te reconhecer como Israel. Você não é só aquele que manda, você também é aquele que direciona.
Você não é só aquele que paga as contas, você é aquele que provê todas as coisas. Você não é só aquele que as pessoas ficam respeitando. Vou contar tudo para o seu pai. Não é porque você não precisa pegar o chinelo que você é autoridade. É porque quando você fala, as coisas acontecem. Então, Jacó é uma coisa, Israel sobrepõe. Ser pai é uma coisa, ser sacerdote está acima disso. Amém? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Esse primeiro ponto fala para nós a respeito da palavra profética. É um primeiro presente. Hoje, quando o filho nasce, hoje, quando o filho faz aniversário, quando tem alguma festinha, quais são os presentes que se dão? Não, vamos dar o manto sagrado. Não, vamos dar o celular do ano. Vamos dar o videogame mais caro. Vamos dar alguma coisa. Sempre pensa em termos materiais. Não, vamos dar isso, vamos dar aquilo outro. Mas Jacó, aliás, Israel, olhando para José, vendo que ele era diferente, porque amava mais do que os outros, deu algo profético para ele. Deu uma túnica talar. Naquela época, era fato, todo mundo tinha uma túnica, mas a túnica de José era diferente. Hoje é a mesma coisa. Tem coisas que todo mundo tem, que todo jovem usa. Mas teu filho é diferente, porque teu filho não é todo mundo. As mães aqui que sempre falam isso com o filho, você não é? Ele é todo mundo? E você sabe disso. Então você não tem que dar para todo mundo o que todo mundo recebe da sua mãe, você tem que dar para ele aquilo que você tem para oferecer a ele, amém? Israel olhou para José, viu que ele era diferente e deu para ele algo que não tinha dado para mais ninguém. Você tem que olhar para o seu filho de uma forma diferente. Você tem que olhar para a sua filha de uma forma diferente e dar a ela algo que só você pode dar. Tem coisas que só você pode oferecer. Por isso que eu estou te falando, já começa profético, o primeiro presente. A primeira festa, as primeiras coisas, qual é a prioridade dentro de casa? Como que o espírito profético se manifesta? É só abrindo a Bíblia e falando, obedece isso, aquilo outro. Não, dando coisas que representam e que expressam o poder, o louvor e a glória de Deus na vida deles. Tem que dar Bíblia. Tem que dar coisas para ele, dá profecia para ele, libera profeticamente, pega seu filho, bota a mão na cabeça dele, ora por ele, profetiza sobre ele, clama sobre a vida dele, pede ao Senhor pela vida dele, dá a ele algo que não tem como dar a outra pessoa, é específico para ele, ninguém mais pode receber aquilo que o teu filho tem para receber de você. Olha como isso é profético, porque eu disse que ele recebeu dentro de casa uma túnica talar. Olha o que ele vai receber lá fora. Gênesis capítulo 41, versículo 42. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José era realeza, recebeu algo que ninguém tinha recebido dentro de casa, para receber algo que ninguém poderia receber fora dela. O que você dá aos seus filhos dentro de casa é aquilo que Deus vai dar a eles na frente de todo mundo. O que você dá aos seus filhos em secreto é o que Deus vai fazer dar a eles na frente de todo mundo. Ele recebeu uma túnica talar do seu pai representando a sua realeza. E Faraó foi obrigado a reconhecer a realeza de José, dando a ele roupas de linho fino, roupas de autoridade. Tem coisas que só você reconhece no seu filho, então mostre para ele que você reconhece isso. Porque se você reconhecer dentro de casa, Deus vai fazer reconhecer fora de casa. Se o filho começar a ser tratado como realeza dentro de casa, é impossível que ele não seja tratado como realeza fora dela. Mas às vezes o que acontece, você não vai dar para nada, você não presta para isso, você não presta daquilo. Vai estudar, quero ver. Quero ver se vai conseguir alguma coisa mesmo. Duvido você conseguir alguma coisa. Desafiando o filho como se ele tivesse que provar alguma coisa. O que acontece quando ele sai de casa? Ele vai tentar provar alguma coisa para alguém também. Porque se o pai, que é a autoridade, não reconhece a realeza do filho, quem é que vai reconhecer lá fora? O presente que Jacó deu a seu filho José foi o presente que levou a ele a receber coisas superiores da parte de Deus e que até o faraó teve que reconhecer. Amém?
Segundo ponto, amor. Ainda em Gênesis 37:3, eu troquei propositadamente. Por que José recebeu essa túnica talar? Por causa do amor. Amor precisa ser manifesto. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Não vou entrar aqui no ponto se ele estava fazendo acepção ou não de pessoas. Era o filho da velhice. Você conhece a história dele com Raquel, a história com Lia. O fato é que por Jacó, por Israel, amar mais a José do que aos outros, ele deu uma coisa que ele não deu aos outros. O fato de nós amarmos os nossos filhos, nós damos a ele coisas a quem nós não damos, para quem nós não amamos. Sim ou não? Isso está falando a respeito do quê? Do amor que a gente recebe. Filhos amados são filhos destacados, são filhos criativos. Isso é provado porque o filho que é amado, ele não precisa buscar o amor do seu pai negligenciado em outro lugar. Coisa, por exemplo, que Judá não recebeu. Judá, o quarto filho de Lia, que era desprezada, tomou as dores da mãe e também se sentia desprezado pelo pai. Eu não coloquei aqui, mas no capítulo seguinte, depois que José é vendido como escravo, Judá se afasta dos seus irmãos. E ele fala assim, quero me deitar com você. E ele nem sabia que era sua nora. Judá fala, eu quero me deitar com você. Eu quero você de qualquer jeito, eu quero o seu amor. Já José, quando colocado numa situação parecida, quando a mulher de Potifar queria, na verdade, dar o que ele não pediu, ele falou, eu não quero. Porque filhos que recebem amor dentro de casa não precisam mendigar o amor fora. Porque são criativos, são destemidos, são destacados. Eles não precisam mendigar o amor de ninguém. Olha o que diz Gênesis capítulo de número, o versículo seguinte, 39. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. José não precisava mendigar o amor de mais ninguém, porque ele havia recebido o amor de seu pai. Ele sabia quem era. Por que existem muitos filhos que na escola são pessoas que são passadas para trás, são pessoas que se envolvem em relacionamentos errados, equivocados, estranhos, porque estão mendigando o amor que não estão recebendo dentro das suas casas. Agora, um filho que é amado não precisa provar para ninguém. Ele não precisa brigar por nota, porque ele sabe o seu valor. Ele não precisa brigar com o professor, ele não precisa competir com o aluno, ele não precisa competir com o colega, ele não precisa falar, mas fulano de tal tem isso, por que eu não tenho também? Porque ele é amado. Ele tem toda a capacidade criativa, porque ele não precisa se justificar para o pai. Imagina um filho que precisa do amor do pai e não recebe. Ele não consegue desenvolver o seu intelecto criativo. Por quê? Porque se ele fizer alguma coisa fora daquilo que o pai está esperando, o que vem sobre ele? Cajado. Então ele não desenvolve criatividade. Ele se retrai, eu não vou tentar nada, porque se eu tentar alguma coisa, eu vou sofrer o quê? Repreensão. Está aqui o professor Mário Dias para não deixar mentir. Eu espero que eu esteja falando certo, porque se eu estiver mentindo, ele já está fazendo assim, mentiu. Mas, graças a Deus, eu fiz bem o dever de casa. A questão é que filhos que não recebem amor são filhos retraídos, não são criativos, não conseguem lidar com as pressões da vida. Então, Judá desceu e exigiu a própria nora, que ele não sabia que era, como se ela fosse prostituta, mendigando o amor. Mas José, quando tentado, recusou, dizendo, eu tenho tudo o que eu preciso, eu não preciso das suas migalhas. Então, quando a gente vê filhos mendigando, pedindo migalhas lá fora, procurando a aprovação de terceiros, acreditando mais na palavra dos amigos do que na palavra dos pais, é porque o amor não foi evidenciado. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, e problema deles. Eu amo e vou dar aqui para você, José, um negócio. Problema dos outros que não são amados. Os seus filhos são amados pelos seus pais. Se os outros não são amados, a culpa não é nossa, mas os nossos filhos são... Pode falar sem medo. Seus filhos são amados. Eles percebem o amor dos seus pais. Então se prepara que seus filhos serão grandes aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou ter que correr um pouquinho aqui. Vou ter que correr um pouco aqui. Vamos lá. Terceira coisa que eu vi também na vida de José.
Ele cuidava dos rebanhos. Gênesis 37, 2. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. José estava trabalhando, José tinha responsabilidade. Não é porque ele era amado que ele não precisava fazer as coisas. O fato dele ser amado não significa que ele era mimado, que o pai dele fazia tudo por ele. Não, se os irmãos trabalhavam, ele trabalhava também. Isso é no dia a dia. E esse dia a dia nos leva a uma exposição. Não é porque José era amado que ele ficava escondido dentro de casa. Não, o pai botava ele para fazer as coisas. O pai botava ele para sair, para enfrentar os perigos reais do dia a dia. José não estava protegido numa bolha. José não estava guardadinho numa despensa. José não estava escondido numa prateleira. José não estava envolvido em plástico bolha. Ai, meu Deus, não vai quebrar. José tinha anticorpos. José usava mertiolate que ardia. José pisava no chão de terra batida, jogava bolinha de gude, soltava pipa e rodava peão. José ia para o dia a dia, José ia para o embate, José sabia da realidade da vida. José não era bobo, ele sabia o que estava acontecendo lá fora. Às vezes a gente acha que quando a gente guarda dentro de casa, a gente está protegendo, na verdade a gente está privando o filho de crescer. E eu falo para você que José é um tipo de Cristo, porque todas as pessoas que foram ao Egito para serem escondidas por Deus, foram chamadas pelo Senhor de volta, para que se cumprisse a palavra: do Egito chamei meu filho. José foi chamado do Egito. Moisés foi chamado do Egito. Jesus foi chamado do Egito. Você sabia disso? Apesar de nascido em Belém, passou a sua infância morando no Egito. Então a gente envia os nossos filhos para a escola, não é tirando eles da escola. É mostrando para eles a realidade da vida, para que eles vejam como é que funciona a Grécia, para eles verem como é que funciona Roma, para eles verem como é que funciona o mundo e mostrar que o mundo de Deus, o reino do Senhor, é infinitamente melhor. Olha o que acontece quando o filho vai cuidar dos rebanhos. Ele também pôde cuidar do Egito. Se teu filho cuida do teu rebanho, ele está preparado para cuidar do rebanho dos outros, ou para cuidar do próprio rebanho, para ir lá fora e fazer a diferença. Gênesis 41, 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. É a palavra que José recebeu. Quarto ponto. José tinha sonhos. Sonhos dentro de casa. Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Sonhos revelam um pouco da identidade dos seus filhos. A gente precisa compreender dentro de casa o que está acontecendo com os filhos. José falou a seu pai: pai, eu tive tal sonho. Falou a seus irmãos: eu tive tal sonho. Isso revela o caráter para o qual ele foi estabelecido. Às vezes o filho está dentro de casa e o pai não sabe para o que ele foi projetado. Se o garoto é mais para a área de exatas, se a garota é mais para a área de humanas, o que ela gosta de fazer, o que ele gosta de fazer, o pai conhece absolutamente nada do filho. Jacó sabia o que José passava. Que sonho é esse que tiveste, meu filho? Vou procurar saber. Nós precisamos procurar saber o que está acontecendo com os filhos. José tinha inclinações. Graças a Deus, inclinações poderosas, positivas, maravilhosas. Mas Jacó teve que descobrir o que estava acontecendo com o garoto, para que pudesse ajudá-lo, para que pudesse liberar sobre a vida dele. Os pais precisam conhecer o que se passa no íntimo, no interior dos seus filhos. Às vezes a pessoa pensa assim: é só um sonho, é bobeira. Bobeira? Bobeira? O sonho de José era bobeira? Criar José é difícil mesmo. Por isso que é melhor deixar a flecha de lado. Mas nós queremos filhos excelentes. Mas filhos excelentes precisam ser treinados de maneira excelente. Filhos excelentes só são gerados por pais excelentes. Amém? Então, se ele teve sonhos dentro de casa, ele também teve sonhos na sociedade. Aliás, ele foi odiado pelo sonho que teve. Mas foi justamente pelo ódio a respeito do sonho que teve que ele pôde ajudar outras pessoas que também tinham sonhos. Gênesis capítulo 40, versículo de número 8, eles responderam: tivemos um sonho, o copeiro e o padeiro dentro da prisão, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Teus filhos vão poder ajudar outras pessoas lá fora.
ajudar outros filhos, daqueles que necessitam, daqueles que esperam, daqueles que confiam em Deus, amém? Quinto ponto, cuidar dos negócios do pai. José cuidava dos negócios do pai. Gênesis 37, versículo 13. Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Um trabalhador, ele cuidava dos negócios do pai. O que isso significa? Que José era obediente, que José era fiel e que José era firme, porque ele sabia que os irmãos não gostavam dele. E mesmo assim ele ia lá, via as coisas e contava para o pai exatamente aquilo que estava acontecendo. José aprendeu desde pequeno a ser firme e não negociar os seus valores, mesmo que os irmãos estivessem fazendo aquilo que era errado. Então, quando se há uma identidade fragilizada dentro de casa, uma firmeza que não é firmeza, ah, não, porque fulano falou, pode ser assim também, pode ser assim também, pode ser assim também, liberou geral. José não era liberado dentro de casa para fazer aquilo que era errado. Ele era fiel, ele era firme. E justamente por ele ser firme, por ser fiel, ele era a pessoa mais indicada para cuidar dos negócios de Potifar. Ele cuidou da casa de Potifar, Gênesis 39, 6. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Olha só, se eu cuido dos negócios do meu pai dentro de casa, eu estou já indicado para cuidar dos negócios fora dela. Então a gente começa a perceber dentro de casa que José não caiu de paraquedas, ele não chegou aonde chegou por acaso. O que acontece com José acontece todos os dias na nossa família. Ou você acha que não há pressão do mundo? Ou você acha que não há uma sedução da parte do mal para desvirtuar os nossos filhos do caminho? Não é verdade? Ah, não, o que aconteceu com José foi uma exceção. Exceção é o que acontece todos os dias. Exceção foi a maneira como ele se comportou. Por quê? Porque ele já tinha visto isso dentro de casa. Ele aprendeu dentro de casa tudo isso. Mais um ponto, ele recebeu o ódio dos irmãos, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. José aprendeu desde cedo que justiça, que piedade sofre oposição, que a vida não é fácil, que a vida não é esse todinho gelado que as pessoas falam aí fora, não. Não tem pote de ouro no final do arco-íris. Não existe isso. As pessoas falam assim, vem para Jesus e todos os seus problemas vão se acabar, você vai... É muito legal quando a gente fala essas coisas, mas a gente tem que entender aquilo que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Aqueles que querem viver justa e piedosamente sofrerão perseguições. Ser de Jesus é sofrer perseguição, não é fácil. Se você tem um selo de crente na testa, você está apto para sofrer perseguição. A querer fazer muitas vezes coisas que vão contra o propósito, e José sabia isso desde pequeno. Sabia que era difícil. Então, olha só, quando ele enfrentou o ódio da mulher de Potifar, ele já soube lidar, porque ele havia enfrentado o ódio dos seus irmãos. Gênesis 39, 17. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu, essa mulher de Potifar falando do que aconteceu, que trouxeste, veio ter comigo para insultar-me, como se a culpa tivesse sido de José. Ele não fez nada, mas recebeu a culpa como se tivesse feito. E ele foi preso por conta disso. Chega ao ponto, já fechando aqui, do que tem acontecido hoje em dia. As pessoas não são culpadas só daquilo que fazem, mas também daquilo que deixam de fazer. Quando a gente não se posiciona firmemente, outras pessoas vão se aproveitar disso. E aquela mulher começou a insultar, ou começou a denegrir a imagem de José. E ele não tinha feito absolutamente nada. E como é que defende a honra? Para quem ele iria falar? Com quem ele iria estar? Ele passou pelo poço. Gênesis 37, 24. E tomando, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Foi isso que ele passou, injustiça, portas fechadas, sofrendo retaliação da parte dos irmãos, por causa do sonho que ele teve. A gente precisa entender que essas coisas acontecem naturalmente. Se você quer lançar teu filho como flecha, você precisa perceber que ele vai enfrentar essas oposições. Vai ter que cortar, vai ter que passar pela resistência do ar para poder chegar até o alvo.
Não é fácil, não é porque, profetizei aqui sobre a vida do meu filho, amanhã as coisas estão acontecendo. Não, tem o processo, tem o caminho, tem todas essas coisas para acontecer. Tanto que ele passou pela prisão. Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Tudo o que acontece dentro de casa vai refletir no que vai acontecer lá fora. E o último ponto, ele enfrentou também, ele passou pela mão dos mercadores. Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de pratas ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Aprender sobre suportar as incertezas da vida. Passou por mão de pessoas que não iam aparentemente ajudar ele em nada, mas ele passou. Aliás, essa passagem é também interessante porque remonta ao dia da expiação, né? De tantos animais que os irmãos poderiam molhar o sangue, poderiam molhar a túnica com sangue, molharam logo o bode. E eu lembrei logo do bode emissário. No dia da expiação, o Yom Kippur, o dia da purificação dos pecados, o sacerdote chegava no altar com 2 bodes. Pegava um, colocava a mão sobre a cabeça, falando sobre os pecados, e liberava ele para o deserto. O outro ele pegava e degolava, e manchava com sangue e apresentava no altar. Foi exatamente o que aconteceu com José. Não vamos matar ele não, porque ele é nosso irmão. Matou um bode, sujou a túnica e levou para o pai, para o sacerdote, enquanto ele foi despedido pelo deserto. Ali Deus já estava purificando a família patriarcal. Enviando José para o Egito, estava curando Jacó e toda a sua família. Amém? E lá no Egito ele tem que estar junto com os prisioneiros. Gênesis 40, versículo 4. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Tem que ter serviço. Sabe, ele passou por isso dentro de casa e passou por isso lá fora. Às vezes as pessoas falam assim, vai cair a mão se não lavar a louça. Claro que não vai cair, porque lá fora vai ter que fazer muita coisa e até pior. Quem está começando agora a vida profissional sabe que é ralação. Trabalha muito e ganha pouco. É claro também que se você não melhorar de vida, quando chegar lá na frente vai continuar trabalhando muito e ganhando pouco. Então estuda bastante, tá? Mas essa é a realidade da vida. Eu preciso de 5 minutos para terminar. Os irmãos, me dá 5 minutos para terminar? Quantos dão 5 minutos aqui? Opa, maravilha. 5, 10, 15, 20, 25, mais 5, 30, 40. Ok, maravilha. Show de bola. Dá para a gente terminar, então, a mensagem. Os filhos passam por tudo isso. Você pensa assim, só José passou. Não. Teus filhos passam por isso todos os dias. A diferença é que há uma saída. José mostrou como é que se faz. José mostrou como é que se faz. A gente pensa assim, está muito difícil, é impossível, meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito. Tem sim. Tem sim. José mostrou que tem jeito sim. José mostrou que tem jeito sim. José mostrou que tem jeito sim. Todas essas coisas prepararam José para andar de cabeça erguida. Jacó acreditou no seu filho e atirou essa flecha bem longe. Jacó acreditou no sonho de José. Ele falou, filho, eu acredito em você, eu creio no propósito de Deus para a sua vida, eu vou atirar. E ele atirou longe. Ele não atirou perto. Ele não mandou para a escola da esquina. Ele atirou longe. Ele atirou tão longe, mas tão longe, que ele achou que tivesse perdido a flecha. Ele achou que tivesse perdido a flecha. Eu não consigo imaginar a dor de Jacó segurando aquele manto de sangue. Teu filho morreu. Teu filho morreu. Assim como eu fico imaginando o coração do pai ao ver Jesus ensanguentado na cruz. Teu filho amado. Mas sabe, aquele momento era um momento precioso para o pai. Porque se Jacó atirou aquela flecha tão longe, Deus atirou Jesus muito mais longe. A flecha que fendeu os céus, a flecha que rasgou a terra, a flecha que comprou para ele outras flechas de todos os povos, língua, tribos e nações. Deus atirou o seu único filho para atingir o alvo do nosso coração, para que nós pudéssemos estar aqui hoje atirando e lançando nossos filhos como flecha e acertando o alvo que é o coração do próprio Deus. E eu imagino ali Jacó com aquele manto ensanguentado, meu filho. O pranto de Jacó e o pranto de Raquel, certamente eu vou prantear meu filho até a morte. E os outros filhos tentando acalmá-lo e absolutamente nada. José enfrentou as maiores batalhas da sua vida sozinho.
Aliás, talvez sozinho fisicamente, porque para quem José podia recorrer? Com quem José conversava? Com quem José dividia os seus momentos? Com quem teu filho conversa nas dificuldades do dia a dia? A quem ele recorre? Com quem ele fala? Só que José não era vítima, José era realeza. O pai dele deixou isso muito claro para ele. José nunca esteve sozinho, ele sempre teve Deus. Teus filhos não estão sozinhos, teus filhos têm Deus. Eles precisam recorrer a Ele. E é você quem mostra esse caminho, assim como Jacó mostrou dentro de casa, que tudo que estava acontecendo com ele estava preparando para algo maior e para algo melhor. José sabia de quem era filho. José não tinha vergonha do seu pai. José não tinha vergonha da sua família, não tinha vergonha do seu pai. E aos 30 anos, 13 anos depois da flecha ter sido atirada, porque a gente começou aqui a história dizendo que ele tinha 17. Aos 30 ele chegou no trono. Aos 30 anos a flecha acertou o alvo. Depois de 13 anos de muito choro, 13 anos de solidão, dias e dias perguntando ao Senhor, Senhor, como é que está meu pai? E do pai perguntando ou chorando, por que isso foi acontecer com meu filho? Eu quero dizer para o meu pai que eu estou vivo, que eu estou bem, que tudo aquilo que ele me ensinou valeu a pena. O deserto não me matou, o trabalho não me mudou, as pressões não me destruíram, a prisão não foi o meu fim, eu ainda estou de pé. Valeu a pena, Pai, todo investimento, valeu a pena cada oração, valeu a pena cada lágrima derramada, valeu a pena você chorar por mim e orar por mim pelas madrugadas, valeu a pena você insistir comigo, valeu a pena aquilo que o Senhor tem feito a meu respeito. Essa maldição que aconteceu, que maldição nada, Deus transformou em bênção. Pai, olha aqui a tua nora. Ah, pai, esses aqui são os seus netos. Pai, olha o meu chefe. Ele é o faraó, mas também não tem problema, porque sou eu que mando em tudo aqui. E ele mostrando tudo o que aconteceu, foi Deus que me enviou para cá, para mudar a história da nossa família, para que nós permanecêssemos a grande família da fé. Eu quero terminar nesse momento com a bênção de Jacó. Você entender que depois que tudo isso acontece, eles são restituídos, o pai ao filho, o filho ao pai. Profeticamente, Deus diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele diz que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O coração aqui foi convertido. Gênesis 48, 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, os filhos de José, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, e ao anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Glória a Deus! Jacó sabia o que estava falando para os seus filhos. O meu Deus, o Deus dos meus pais, e ao anjo que me livrou de todas essas coisas. Sabe como é que Deus te abençoa, meu irmão e minha irmã? Abençoa os teus filhos. Deus abençoa você, abençoando os teus filhos. Olha o que ele diz no versículo 21. Depois disse Israel a José, eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais do que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Depois de dar a bênção do Senhor para os seus filhos, você pode dar tudo o que você quiser a ele. Mas primeiro vem a bênção do Senhor. Ele está dizendo, eu estou dando a você aquilo que eu recebi dos meus pais. Mas eu também vou te dar algo especial, algo que eu conquistei com o meu arco e com a minha espada. Aí sim você pode dar dinheiro, aí sim você pode dar casa, aí sim você pode dar estudo, aí sim você pode dar o que você quiser. Mas primeiro, a bênção do Senhor. Ele falou, e assim abençoou José. Abençoando quem? Seus filhos. Deus nos abençoa, abençoando os seus filhos. Só que bênção é fruto de intimidade. Bênção só pode ser liberada se você conhece para quem você está liberando. Gênesis 49, 22. Eu não vou falar de todos, vou falar só de José aqui. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte.
Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, ok. Atiram contra ele, o aborrecem, mas o seu arco permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com a bênção dos seios e das madres, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Esteja sobre eles a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Essa é a bênção que Deus tem para os nossos filhos. Vamos terminar com um ato profético aqui. Fica de pé no teu lugar. Pega teu filho, pega tua filha. Se ele não estiver com você, estende a sua mão para ele onde eles estiverem agora. Pega teu filho, pega tua filha. Fica de pé porque agora a gente vai enviar essas flechas. Se teu filho está aqui perto de você, chama ele para perto de você. Chama teu filho e tua filha para perto de você. Vai lá, pai, sacerdote, mãe. Fica perto do seu pai, fica perto da sua mãe. Fica perto, porque a gente vai ler aqui, ó, o versículo de número 28 de Gênesis 49. São essas as 12 tribos de Israel. Isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Bênção é fruto de intimidade. Você tem que saber o que seu filho precisa para poder abençoar conforme aquilo que lhe cabe. Jacó olhou para os 12 filhos. Ele não contou José como seu filho, mas contou os dois, Efraim e Manassés, como sendo filhos dele. Então você vê no capítulo anterior ele abençoando os filhos. E quando chega no 49, ele diz isso. Ele vem abençoando desde Rúben até Benjamim. E quando ele termina, antes de se recolher, ele falou: a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Eu espero que você conheça o seu filho e saiba qual é a bênção que lhe cabe a ele. Agora você vai virar para o seu filho, você vai olhar para ele e você vai profetizar a bênção que lhe cabe. Não é qualquer bênção, não é qualquer palavra profética. Se você conhece o seu filho, você vai profetizar exatamente aquilo que lhe cabe. Porque você não vai pegar essa flecha e atirar no alvo que é dos outros. Você não vai pegar essa flecha e jogar ela para as nuvens. Você não vai pegar essa flecha e lançar ela para a terra. Você vai pegar essa flecha e vai lançar para o propósito que Deus estabeleceu essa flecha. Se você não conhece seu filho a ponto de profetizar a bênção que lhe cabe, é seu dever e o seu papel como pai, como mãe, como sacerdote do lar, conhecê-lo a tal ponto de saber exatamente o que profetizar sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Começa a profetizar aí sobre a vida dele. Você está de frente para ele? Você está de frente para ele? Profetiza a bênção que lhe cabe. Profetiza a bênção que lhe cabe. Você conhece seu filho? Você sabe pelo que seu filho nasceu? Você ouviu aqui a diaconisa Leila falando? Ela é fruto, ela é bênção, resultado da promessa do Senhor na minha vida. Você sabe para o propósito que seu filho nasceu. Talvez você fale assim: meu filho nasceu para isso, então profetiza isso na vida dele. Profetiza a bênção sobre a vida dele. Ai, minha filha é agitada, então profetiza sobre esse agito dela. Não para Deus tirar o agito, mas para usar o agito para a glória dele. Ah, meu filho é muito calmo. Não peça a Deus para deixar ele mais agitado ou menos calmo, não. Mas usa a calmaria dele para o propósito do Senhor. Ah, meu filho é muito bom, gosta muito de estudar. Então usa os estudos dele para a glória do Senhor. Não mude quem seu filho é, mas use a sua característica para profetizar sobre a vida dele. E assim, Jacó abençoou a cada um deles segundo a bênção que lhes cabia. A pergunta para nós hoje, igreja: será que nós conhecemos nossos filhos a ponto de lhes dar a bênção que lhes cabe? Ele olhou para Rúben, ele falou: você era o melhor, o primeiro, meu primogênito, mas você perdeu o direito de primogenitura. Eu passei para José, porque você profanou o leito. Ele fala de Simeão e fala de Levi, são iguais em tudo. O sacerdócio é deles. Ele fala para Judá: Judá, você é meu arco, você é meu louvor. O cetro estará sobre você, você reinará. Ele olha para Zebulon, para Asser, para Naftali, para Issacar. E ele começa a profetizar sobre a vida deles.
Para alguns ele fala: eu não quero nem estar na reunião entre vocês, porque vocês são sanguinários. Mas eu vou dizer, vocês vão ser um povo numeroso, e eles vão contar com o teu braço. Profetizar sobre os filhos não é ignorar quem eles são, mas é saber que Deus os usa, independente da sua personalidade. A gente escolhe segundo a sua utilidade. O homem vê segundo o coração humano. A gente fala: esse aqui não dá para nada, e não usa. Mas Deus fala: Deus usa cada um dos seus filhos. Ele chega até José e fala: José, a tua bênção é a maior de todas, porque você suportou com fidelidade a prova. Eu vou te dar algo que eu não dei para os seus irmãos. O fruto do meu suor, do meu esforço vai ser teu. Eu profetizo sobre a tua vida a bênção que lhe cabe, José. Você é um ramo frutífero, você é uma flecha que acerta o alvo. Profetiza, profetiza. Eu não acredito que acabou já, não. Eu sei que você conhece seu filho. Você sabe que o coração dele precisa, que a terra dele está sedenta, precisa da água. Derrama chuva sobre a vida dele agora. Olha para ele, olha nos olhos dele, dá um beijo nele, dá um beijo nela, demonstra o seu amor, presenteia ele profeticamente nessa manhã, segundo a bênção que lhe cabe. Não profetize genericamente, não profetize aquilo que está todo mundo profetizando, profetiza aquilo que Deus falou ao teu coração a respeito do teu filho. Ele é teu, a flecha é tua, você é o arco, você é o guerreiro. Lança ele no propósito, lança ele no propósito, lança ela no propósito. Não tenha medo. Ah, meu Deus, mas e se eu perder? É para isso mesmo. Deus cuida. Deus cuida dos teus filhos. Ah, minha filha gosta muito de louvar o Senhor. Libera ela para isso, porque senão vai te custar o propósito. Ah, mas ela vai ficar muito tempo longe de mim. Mas é para isso que Deus colocou ela na tua vida, para você vivenciar o propósito. Essa é a história de Jacó, falando do filho. Teus filhos são a história da tua vida. Tudo pelo que você lutou, tudo pelo que você batalhou, não vale de absolutamente nada se os teus filhos não levarem isso adiante. Lança teus filhos, lança teus filhos. Ei valente, ei guerreiro, ei guerreira, Deus põe você como uma espada em Sião, entortando você como Judá, um arco de louvor, e empiando os teus filhos para ir cada vez mais longe. Efraim é prosperidade. Eis que hoje restituo você em dobro. Essa é a palavra do Senhor para os nossos filhos. É assim que a gente luta as nossas guerras, empunhando o arco e lançando essa flecha para mais longe. É assim que nós vencemos as nossas batalhas, é assim que nós conquistamos, lançando para mais longe, enviando nossos filhos. O Senhor disse que essa manhã seria uma manhã de envio, que essa manhã aqui, isso aqui seria uma plataforma de lançamento profético. Deus levantando ministros e ministras aqui, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pastores, pregadores, missionários, evangelistas, profetas, louvadores, homens e mulheres com a característica de José, a capacidade de florescer mesmo em meio ao deserto. Teu filho floresça no deserto. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos jovens terão visões sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Senhor, manifesta algo sobrenatural agora. Deus, vem soprar, vem fazer. Oh Pai, faz acontecer nesse dia, Deus, em nome de Jesus. Envia os filhos como flechas flamejantes. Sim, Deus. Oh Deus, retira o medo, Pai, retira o medo do coração dos pais de lançar seus filhos. Eu sei que eles são queridos. A gente viu aqui Jacó chorando, Pai. Ah, eu perdi meu filho. Não perdeu. Você não perdeu, você lançou muito longe. Eu sei que você queria ele perto. Eu sei que você queria ele perto, mas ele está vivendo o propósito do Senhor. Ela está vivendo o propósito do Senhor. Não tenha medo de orar, eu sei. Você olhou aqui para José, viu teu filho ali, falou: poxa, meu filho vai ter que passar por tudo isso. Minha filha vai ter que passar por tudo isso. Vai. Mas ele é mais do que vencedor, ela é mais do que vencedora.
Ela vai chegar o dia do encontro, vai chegar o dia em que ele vai dizer: pai, mãe, valeu a pena aquele dia 15 de março, valeu a pena a gente ter passado um pouquinho da hora no domingo de manhã, valeu a pena demorar e atrasar um pouquinho o almoço, valeu a pena nós permanecermos diante do Rei da Glória, valeu a pena você ter colocado as suas mãos sobre a minha cabeça, valeu a pena você ministrar profeticamente, porque você me conhece desde o ventre. Valeu a pena aquela oração, valeu a pena você pegar-me no colo, valeu a pena todas as vezes que você disse que me ama, porque eu recebi propostas do mundo, mas eu não aceitei. Fui pressionado de todos os lados, mas eu não desisti. O deserto muitas vezes me deixou sedento, mas eu continuei caminhando e cheguei aos pastos verdejantes de descanso. O mundo espiritual me agitou, me lançou no poço, me lançou na prisão. Pessoas me enganaram, disseram que eram minhas amigas, mas eu sabia que o Senhor era por mim, me fazendo prosperar por onde quer que eu andasse, por causa do mandamento que eu recebi do Senhor, porque em casa eu via a glória de Deus, e eu sabia que aquele momento ia passar, eu sabia que valia a pena cada hora de estudo, eu sabia que valia a pena pedir ao Senhor, porque eu sabia que o Senhor me daria. O Senhor não abandonou você, pai. O Senhor não abandonou você, mãe. Por que me abandonaria? Não abandona, eu vejo Deus na sua vida, pai. Eu vejo Deus na sua vida, mãe. Eu quero um casamento igual de vocês. Eu quero ser feliz como vocês são na presença do Senhor. Eu quero essa vida de Deus em mim. Eu quero que os meus filhos sejam, pai, aquilo que o Senhor chamou para que eles sejam. Eis que hoje Deus está levantando filhos, suscitando filhos de Sião, como arco, como flecha, como espada, e pondo contra os filhos da Grécia. Teus filhos serão mais excelentes que os filhos desse mundo. Nos vestibulares da vida, teus filhos vão passar. Nos empregos, nas empresas, teus filhos serão os cabeças. Nos lugares assolados, seus filhos irão lá e vão restaurar. Teu filho vai entrar pelas escolas, vai entrar pelas universidades, vai fazer diferença naquele lugar. A ideologia não tem lugar perto da glória de Deus na vida dos teus filhos. Não tem como alcançar aquela cabeça, não tem como entrar naquele coração, porque eles estão protegidos e guardados em Deus. É assim que teus filhos vencem, através do louvor, através da adoração. Você crê nisso, eu sei que você crê. E Deus viu a disposição do teu coração, Deus viu a honestidade do teu ser, do teu caráter, de falar: eu quero isso para o meu filho, eu quero isso para minha filha. José é ramo frutífero, José é ramo frutífero, José é ramo frutífero. A bênção que está sobre eles excede a bênção dos pais. Teus filhos serão mais excelentes que você. Se você já é bom, se você já é rico, se você já alcançou alguma coisa na sua vida, seu filho vai alcançar muito mais. Seu filho vai subir mais um degrau, seu filho vai subir mais 2 degraus, seu filho vai subir mais 10 degraus, seus netos vai subir mais 100. Se você alcançou algo da parte do Senhor, eu quero dizer para você nessa manhã: teus filhos alcançarão porção dobrada. Se você foi profeta para a sua geração nos seus dias, teu filho, tua filha serão profetas nos dias deles. Vai sair a resistência, aqueles que confiam no braço poderoso do Senhor. Aqueles que são sal e luz desse mundo são os teus filhos. Não tema, pode enviar. Lança a tua flecha, lança a tua flecha, lança a tua flecha. Agora você vai falar para o teu filho, antes de nós encerrarmos: filho, filha, hoje eu te lanço como flecha que acerta o alvo. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus!